Eu queria dar continuidade hoje, com a permissão do Senhor, aos nossos estudos em Hebreus. Hoje meditaremos no capítulo 2, finalizando esse capítulo da palavra do nosso Senhor, Hebreus 2, versículo 16 ao 18. Então vamos abrir juntos as nossas Bíblias, Hebreus capítulo 2, 16 ao 18. Amém, queridos? Todos encontraram? Muito bem, quem não estiver com a Bíblia, os nossos visitantes, o texto estará projetado aqui, para que possam acompanhar também a leitura conosco. Diz assim a palavra do Senhor: pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por esta razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Versículo 18. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Nós te agradecemos pelo Seu maravilhoso amor. É muito bom cantar louvores a Ti, é muito bom em cada louvor ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, ver a Sua obra perfeita que nos alcança de forma permanente e definitiva. Muito obrigado pelo Seu grande amor, muito obrigado pela Sua graça. É essa graça que nós apelamos mais uma vez e pedimos ao Senhor, nos ajuda a compreender a Sua palavra, como foi orado nessa noite, que ela de fato reflita em nossos corações, gerando vida em nós. Tudo isso para a glória do Teu santo nome, nós oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, por ter sido criada à imagem e semelhança do nosso Deus, a humanidade tem uma dignidade especial. Essa humanidade também tem algumas potencialidades que Deus mesmo concedeu a ela. Nós sabemos que o ser humano, dentre todas as outras criaturas que existem, é um ser inteligente, é um ser que racionaliza, ele tem a capacidade de amar, de expressar sentimentos que são sentimentos muitas vezes nobres. O ser humano é também um ser criativo, por ser inteligente ele é criativo, ele tem a capacidade de imaginar, planejar, também construir coisas, não consegue construir um semelhante igual a ele, mas consegue desenvolver a partir daquilo que já existe no nosso mundo. Só que por outro lado, nós também, apesar de estarmos unidos nessas características que são maravilhosas, importantes sobre a humanidade, nós também temos outras realidades, duas pelo menos, que são menos felizes, que a Bíblia nos apresenta e a nossa experiência comprova. Tem duas coisas que nos unem particularmente enquanto humanidade. As nossas vidas são extremamente frágeis, limitadas, a nossa estrutura é limitada, e como algo natural da vida, todos nós passamos por desafios, dificuldades, sofrimentos, dores, muitas vezes de forma literal. Davi, no Salmo 39, refletindo sobre essa realidade, ele disse em certa oportunidade o seguinte: Senhor, mostra-me o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu compreenda o quanto eu sou frágil. O Senhor deu aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é quase nada diante de Ti. De fato, o homem não passa de um sopro, ele diz. Em outra oportunidade, também fazendo uma reflexão parecida com essa, nós temos Jó, um homem que sofreu bastante, e na sua angústia, respondendo a um dos seus amigos que não estava lá, sendo muito amigável com ele, ele reflete mais uma vez sobre o mesmo tema que Davi falou agora há pouco. Ele diz na sua dificuldade o seguinte, lá no capítulo 14, versículos 1 e 2, ele fala assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitos problemas. Ele brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Meus queridos, apesar de todas as potencialidades da humanidade, apesar de tudo aquilo que nós enxergamos como característica do ser humano, de achamos maravilhoso, estrondoso, nós temos que olhar para a nossa estrutura e perceber que nossa estrutura é frágil.
passageira, e a nossa vida é regada por dificuldades. Independentemente da condição social da pessoa, ninguém consegue driblar o fato, apesar das tecnologias, apesar do dinheiro que tem acesso, ninguém pode impedir que viva uma vida sem sofrimento nenhum, e ninguém pode impedir que o seu fôlego de vida se esgote nesse mundo. Isso deveria ser para todos nós um motivo suficiente para que a gente reconhecesse que não tem ninguém melhor do que ninguém, que todos nós temos a mesma essência, que somos mais parecidos do que pensamos, mas tem outro motivo. Tinha outra coisa que a gente deveria reconhecer imediatamente ao ter contato com a fragilidade da nossa vida. A gente deveria, olhando para isso, reconhecer que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de socorro, de auxílio de perto para a nossa condição. Só que, infelizmente, muitos não reconhecem e vão passar toda a sua vida sem reconhecer a sua fragilidade e que precisam de ajuda para viver. Todavia, meus queridos, como a gente tem visto até aqui na carta aos Hebreus, é uma excelente notícia para todos nós saber que a ajuda perfeita, o socorro bem presente para todas as nossas angústias, já se revelou do alto. Quando Deus Todo-Poderoso, Ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e de uma forma singular, muito específica e exclusiva na história, Deus se colocou na nossa pele. Como vimos aqui, Deus, pela sua graça somente, Ele decidiu se colocar na nossa estrutura. Com que finalidade? A fim de romper com essa condição da humanidade, que é uma condição triste, desoladora. O fato de que a nossa vida é regada a sofrimentos, está fadada à morte, que é o destino comum de todos nós. Mas se nós pensarmos naquilo que foi dito no trecho anterior, pensando em todo o sofrimento humano e pensando naquilo que Deus revelou do alto, alguma pessoa poderia perguntar para qualquer um de nós aqui: por que Jesus veio ao mundo? Para que Jesus se revelou nessa nossa realidade? E a partir só do que nós já vimos até aqui, a resposta tem que ser pronta da parte de todos nós. Como cantamos, Cristo se tornou o perfeito autor da nossa salvação, participando dos sofrimentos da humanidade. Ele provou a morte, como nós vimos na semana passada, para destruir a morte, destruir o pecado, destruir o diabo e, junto com tudo isso, livrar toda a humanidade, todos aqueles de todos os lugares que nele creem, livrar desse pesar no coração, desse pavor que nos ronda, desse medo que nos cerca, que é o medo da morte, que nós tivemos escravizados durante toda a nossa vida. Agora, finalizando esse capítulo 2, o autor já deu para a gente no trecho anterior vários motivos pelos quais foi necessário que Jesus se revelasse no mundo, que Deus se fizesse carne. Mas agora ele vai dar para a gente as razões finais, os motivos definitivos. E ele já deu muitos motivos de esperança para todos nós, falando de um mundo vindouro, em que é Cristo que governa, falando que Jesus nos eleva à sua glória, e agora ele vai dar mais um motivo de esperança que os irmãos podem guardar em seu coração e ter a certeza de que o nosso Senhor é muito bondoso. Ele é cheio de misericórdia e de graça, e uma graça incessante, transbordante, que nos alcança independentemente da nossa condição, da nossa angústia, do nosso sofrimento. Pensando nisso, vamos olhar então o texto. Queria que você olhasse comigo, inicialmente o versículo 16. Nós temos visto aqui, desde o primeiro capítulo, esse autor aos Hebreus mostrando para a gente que Jesus é superior aos anjos. Mas vamos ler o que diz o texto aqui. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Meus queridos, a realidade que o autor aos Hebreus tem construído aqui é que por um pouco período de tempo, menor período de tempo ali, Jesus Cristo teve que assumir uma forma que é inferior aos anjos, com o objetivo que nós já vimos aqui, se colocar literalmente no lugar das pessoas que ele veio salvar. E a verdade é que nenhum anjo poderia fazer aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Anjos, nós já vimos no primeiro capítulo, são seres espirituais, são mensageiros de Deus,
São criaturas inferiores a Deus, que não têm a capacidade de salvar ninguém. Então, ao mesmo tempo que esses anjos não podem fazer a obra que o nosso Senhor fez, esses anjos também não são alvo da obra de Cristo. Cristo não veio para socorrer anjos, ele veio para socorrer a descendência de Abraão. E quando nós lemos a descendência de Abraão, devemos ler a humanidade de forma geral. Assim como todos nós, homens que pecamos contra Deus, em determinado momento da história, nos rebelamos contra o nosso Criador, a Escritura também testifica que em um momento anterior, anjos se rebelaram contra Deus, pecaram, desobedeceram. E nós conhecemos as referências que existem na palavra de Deus sobre eles. Satanás, o diabo e seus anjos, que são conhecidos por nós como os demônios. Só que para esses, queridos, a condenação é certa, inevitável. Não tem qualquer chance de ajuda, auxílio, resgate. Não tem para esses anjos que se rebelaram contra Deus salvação, redenção. Eles não têm esperança de perdão, eles não têm um redentor e não tem motivo nenhum para ter um suspiro, um tempo de refrigério para eles. Lá em Judas, no versículo 6, está escrito que os anjos que não conservaram suas posições de dignidade, mas abandonaram-se rebelando contra Deus, Deus os guardou em prisões eternas, simplesmente aguardando o dia do juízo. Em 2 Pedro 2, versículo 4, diz o texto aqui que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os a cadeias de escuridão, reservando-os para o juízo. Como nós vimos na semana passada, meus irmãos, esses anjos que servem a Satanás, que é o principal deles, o diabo, que estão no mundo simplesmente para influenciar, tentar a humanidade contra o Criador, eles já têm o seu destino traçado. A perda, a derrota já está decretada e não tem mais o que eles possam fazer por isso. Só que Deus quis, pela graça, que esse não fosse o mesmo fim que todos nós. Embora o nosso pecado ofenda a Deus da mesma maneira que o pecado desses anjos rebeldes, apesar de diante do Senhor como culpados, nós estarmos na mesma posição, sendo arrastados dia após dia pelo tentador, por Satanás, Deus não quis dar o mesmo destino para todos nós. Ele não nos conservou sem que nós pudéssemos ter salvação. Ele não nos relegou à nossa condenação, dizendo para eles não tem mais jeito. Deus, pela graça, Ele revelou no mundo a salvação que é para a humanidade. É para esses com quem Jesus se identificou. E o que isso deve trazer para o nosso coração? No que diz o versículo 16, nós precisamos imediatamente reconhecer o valor, diante de tudo que foi dito, da graça do Senhor. O valor da salvação que vem de Deus. Porque existem outros seres do universo que pecaram e vão enfrentar o juízo para a condenação sem nenhuma chance. Deus não vai ser misericordioso com eles. E se essa não é uma realidade para todos nós, é por um único fato: Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e nessa sua grande, infinita misericórdia, Ele quis ter misericórdia de todos nós, apesar de pecadores, pessoas que são extremamente carentes da sua graça. A gente não tinha nenhuma vantagem diante de Deus comparado a esses anjos caídos, mas simplesmente pela benevolência, pelo favor imerecido do nosso Senhor, Ele quis fazer com que Cristo se revelasse, assumindo o nosso lugar e garantindo que nós não alcançássemos a condenação. É um ato da graça do nosso Senhor. Porque se nós olharmos para o final dos tempos, nós não vamos ser separados em duas categorias assim: pecadores e não pecadores, pessoas más e pessoas boas, pessoas merecedoras de castigo e pessoas não merecedoras de castigo. Não vamos ter no final dos tempos pessoas culpadas e pessoas não culpadas. No dia do juízo, todo mundo que estiver diante do tribunal de Cristo, ali será pessoas culpadas, dignas do castigo, pessoas que merecem a condenação, mas
pecadoras, mas nem todas essas pessoas serão condenadas. Por quê? Porque várias delas, conscientes de que são realmente culpadas, serão salvas por um único fato: elas depositaram a sua fé no autor da sua salvação, que é Jesus Cristo. E em vez de serem lançadas no lugar de condenação, junto com o diabo, Satanás e seus demônios, elas herdarão o reino prometido por Cristo. Para aqueles que Ele não chama de pessoas más, injustas, pecadoras, mas Ele fala: vocês são os benditos do meu Pai. Entrem então em posse do reino que foi preparado para vocês. Deus não quis socorrer os anjos, mas Ele quis nos socorrer. E como Ele socorre? Olha o que diz o versículo 17. Diz assim o texto: por essa razão, era necessário que Ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Para nos socorrer, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo tinha que se assemelhar a todos nós em todos os aspectos. Se a gente olha para a nossa experiência de vida, nós sabemos que, embora possamos sentir meio que de longe a dor do outro, imaginar como é estar em determinada situação de dificuldade, de sofrimento, só quem passou por determinadas experiências sabe de verdade o que é sofrer no lugar de alguém que está passando pela mesma situação que você já passou. Luto, abandono, decepções. E o que o texto diz para a gente aqui é que Jesus experimentou tudo de sofrimento que envolve a nossa realidade para se tornar misericordioso. A palavra misericórdia, ela vem do latim, que é a junção de duas palavras. Uma que fala de miséria, sofrimento, necessidade, e a outra que fala do coração. A misericórdia é colocar o coração na miséria, no sofrimento, na realidade do outro. E Jesus fez exatamente isso. Ele se colocou na nossa realidade de sofrimento para compreender os nossos sofrimentos de perto e nos socorrer. Não para ser um mero observador das nossas lutas, dos nossos desafios, mas para ser esse sumo sacerdote misericordioso e fiel, que tem prontidão de estender a mão, de saber aquilo que nós passamos por ter se colocado na nossa pele. Mais uma vez, como vimos na semana passada, nós temos um Salvador que vê de perto as nossas necessidades. Não é um Salvador distante. E o socorro que Ele oferece também é um socorro de perto. Ele não oferece ajuda de longe. Ele não é um mero observador da nossa jornada. Ele não sabe as nossas lutas de presumir, de ouvir falar, mas de sentir. O coração de Deus em Cristo se colocou na nossa condição em todos os aspectos, menos no pecado, para que nós fôssemos libertos do pecado de uma vez por todas. O objetivo dele se colocar na nossa condição, e o autor aos Hebreus aqui insiste, é taxativo, é para que ele se tornasse o sumo sacerdote misericordioso e fiel, e fizesse a propiciação pelos pecados do povo. E sempre que nós falamos do ministério de Cristo, da sua obra da redenção, nós precisamos entender que a obra de Cristo cumpre a dois propósitos imediatos, no mesmo ato. Um em direção aos pecadores, um em direção a nós, como humanidade caída, e outro propósito em relação a Deus. Nós já vimos que o motivo em relação a nós é porque Cristo veio morrer a nossa morte, e morrendo a nossa morte, destruir, derrotar o diabo e nos livrar da escravidão que nos persegue, do pavor da morte. É isso que ele faz. Só que ao mesmo tempo nós precisamos lembrar que ao passo que Cristo, fazendo tudo isso, quer nos reaproximar de Deus, nós temos que lembrar que Deus Pai, em sua absoluta santidade, Ele não pode receber esses pecadores aproximados por Cristo de qualquer forma. Porque Deus não pode ser complacente com o mal, Deus não se contamina com o pecado, e Deus não, depois da graça revelada em Cristo, Deus não minimizou o significado do pecado.
o pecado continua sendo extremamente ofensivo para a santidade de Deus. Continua sendo algo destrutivo, algo digno de morte. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Mas no versículo 17, o autor vai trazer para a gente a memória do sumo sacerdote e vai dizer que Jesus fez a propiciação pelos nossos pecados. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados atraem a ira do Salvador, de Deus, sobre os nossos ombros. Mas foi Deus mesmo quem fez o necessário. A palavra de Deus diz que havia uma dívida da humanidade, não com o diabo. Havia uma dívida da humanidade com o próprio Deus. Um valor tão alto, tão difícil de ser sanado, que somente Deus poderia pagar esse preço. E para pagar esse preço, não tinha outra forma, senão derramamento de sangue, a morte. Logo, se só Deus poderia pagar esse preço, e precisava ser alguém humano para de fato morrer no lugar de todos nós, a única forma de sermos salvos era se revelando dos céus o Deus homem. Por isso foi necessário que Deus assumisse a nossa humanidade, para que Ele fosse o sumo sacerdote fiel, que ao mesmo tempo que é o propiciador, Ele é a própria oferta em favor da humanidade, em favor da minha vida, para que Deus seja tornado favorável comigo. Deus assumiu a nossa forma humana. Se a gente lembrar no Antigo Testamento, a figura do sumo sacerdote, eles serviam para representar o homem diante de Deus. Por conta do pecado, a humanidade perdeu esse acesso direto. Há um muro de inimizade, há uma barreira levantada entre nós e o nosso Criador. Aí diz lá em Êxodo 28 que esse sacerdote, que tinha que cumprir todo um rito específico de purificação, não poderia ser qualquer pessoa. Todas as vezes que ele entrava diante de Deus, ele usava um peitoral de ouro. E nesse peitoral de ouro estavam ali 12 pedras, que tinham o nome do povo de Deus, as 12 tribos de Israel. A atividade desse sumo sacerdote: matar animais, derramar sangue no altar, para que os pecados do povo fossem perdoados. Quando o autor aos Hebreus explica que Jesus é o nosso sumo sacerdote, misericordioso e fiel, que faz propiciação pelos nossos pecados, ele está nos lembrando algo que está do início ao fim das Escrituras. No Antigo Testamento profetizado, apontado, e no Novo Testamento cumprido, o fato de que Jesus Cristo, Deus, se revelou em carne para se apresentar no nosso lugar, com um único sacrifício, que não vai precisar ser repetido vez nenhuma, um sacrifício definitivo, completo, oferecendo a sua vida santa, oferecendo o seu sangue precioso e único capaz de perdoar os nossos pecados. Para quê? Para pagar a minha dívida com Deus. Deus mesmo se fez carne para pagar a dívida que era minha com Ele. Logo, ao mesmo tempo que Ele estava na cruz, Jesus Cristo, ao derramar o seu sangue, derrotando Satanás, Ele também estava ali, tornando Deus favorável, revertendo a ira de Deus, fazendo paz entre a minha vida e a vida do meu Criador. E como Ele fez isso? Assim como o sacerdote fazia, entrando naquele espaço com aquele colete, aquele peitoral que carregava o nome do povo de Deus, é como se Cristo tivesse entrado naquele lugar, lugar de desolação, lugar de sofrimento, carregando o nome de Danilo, de Ojeval, de Osael, de todos aqueles que creem, sabendo que agora nós podemos ter acesso livre ao nosso Senhor. O que diz lá Paulo em Gálatas 3, versículo 13, é que Cristo nos redimiu da maldição. Como? Tomando a maldição em nosso lugar, porque estava escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. É por isso que nas nossas reuniões nós não estamos aqui sacrificando cordeiro. É por isso que para o perdão dos pecados nós não estamos falando para ninguém faça penitência, use alguma forma de infligir sofrimento contra você mesmo, se chicoteie. Nós não falamos isso, porque o sumo sacerdote, que é o cordeiro que pelos nossos pecados foi ilibado, o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele fez o suficiente, tudo que era necessário no passado, para nos perdoar, nos livrar da condenação, nos fazer aceitos por Deus.
Mas o autor coloca para a gente ainda aqui uma razão final, que é mencionada por ele, para essa obra de Cristo ser de tal forma estranha para nós. O Deus Todo-Poderoso se fazendo carne, assumindo a humanidade frágil. Aí ele vai dizer no versículo 18. Vamos ler juntos. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Meus irmãos, eu creio que ninguém jamais olhou para a vida de Jesus Cristo e falou assim: eu gostaria de ter uma vida dessa. Eu queria ter uma vida igual a ele. Porque a vida de Jesus nesse mundo foi uma vida dolorosa, sofrida, uma vida complicada, e não à toa Isaías, quando profetiza a respeito dele, fala: homem de dores, servo sofredor. Porque o sofrimento e a tentação foram coisas experimentadas de perto, fizeram parte da experiência de Cristo nesse mundo. Ninguém pode chegar e dizer a Jesus: Jesus, você não sabe o que eu passo. Jesus, você não sabe o que eu estou sofrendo. Jesus, você não entende nada da minha vida. Porque na verdade é nós que não conseguimos entender o que é a vida dele. O que foi o sofrimento que ele passou nesse mundo por nossa culpa. Ele sentiu cada desprezo, ele sentiu cada açoite, ele sentiu os pregos cravados em suas mãos e nos seus pés, ele sentiu o abandono, ele sentiu a negação. E é por isso mesmo que ele é o nosso Salvador completo. Aquele que nos salva sabe aquilo que nós passamos, sabe o que é estar no nosso lugar. A misericórdia que o nosso sumo sacerdote tem por nós é pessoal, é íntima. Ele esteve no nosso lugar, ele conhece o que cada um de nós passa. Nós temos um Salvador próximo, que foi longe, foi até o fim. O pior dos sofrimentos, enfrentou o suplício da cruz, para que nós pudéssemos atravessar os nossos com confiança, com alegria, com esperança, porque ele sofreu. Você já se sentiu abandonado ou rejeitado? Jesus também, ele é um homem de dores, foi rejeitado e morto pelo seu próprio povo. Você já sentiu a dor de perder alguém que você ama? Jesus também já chorou quando viu um amigo sendo atingido por essa morte que cerca a humanidade de pavor. Você já foi traído, se decepcionou com homens? Jesus foi traído por um amigo próximo, acusado falsamente pelos sacerdotes. Quando estava diante dos soldados, foi ridicularizado. Você tem problemas financeiros, isso te angustia? O nosso Senhor era alguém pobre, não tinha riqueza. O Salvador do mundo, o Deus do ouro e da prata, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Você já se sentiu desprezado, incompreendido dentro da sua própria família? Quando Jesus estava agindo com misericórdia, cumprindo a sua obra, sua própria família falou: ele está louco, ensandecido. Você já se sentiu angustiado? Jesus Cristo, no jardim do Getsemane, se angustiou de tal forma que ele suou sangue. Como ser humano de verdade, Jesus foi tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado sexualmente a cair. Ele foi tentado a perder a paciência. Ele foi tentado a agredir alguém. Foi tentado a dizer palavras que não edificavam. Ele foi tentado a desistir. Ele foi tentado a tentar ao próprio Deus. Foi tentado a voltar na cruz. Foi tentado a abandonar a sua missão e ficar rico. Satanás disse: se prostre que eu te darei todas essas coisas. Ele foi tentado a usar o seu poder de forma errada. Transforme essas pedras em pães. Ele foi tentado em absolutamente tudo. Mas a diferença é que, diferente de nós, ele não cedeu à tentação. Mas isso não significa que ele não sentiu. Como Deus Santo, que não é complacente com o pecado, quem mais sentiu a tentação é ele. Porque ele sabe o preço do pecado. E aqui está a nossa diferença para ele. A fidelidade dele a Deus, a lealdade, a obediência, a vitória contra o pecado que nenhum de nós conseguiu conquistar. E é porque ele se fez como cada um de nós e venceu, que as nossas posições são muito diferentes. Embora ele tenha se feito com a minha estrutura por um tempo, o fato é, ele é o Salvador e nós os salvos. Ele é o Redentor e nós os redimidos.
Ele é aquele que socorre, e nós somos os pecadores necessitados, que precisamos reconhecer que precisam urgentemente de ajuda. Uma ajuda que não encontraremos nos outros imperfeitos, mas encontraremos acima de tudo nele. Até então, meus irmãos, o texto trazia coisas no passado. Ele assumiu a nossa condição humana, ele sofreu, mas agora o texto coloca as coisas no presente. Ele é capaz de socorrer todos aqueles que estão sendo tentados. Hoje, agora, Ele pode socorrer todos aqueles angustiados, todos aqueles em sofrimento, todos aqueles sem um propósito de vida, porque Ele foi como nós, porque foi por nós que Ele morreu, e é conosco que Ele se compadece, conhecendo as nossas lutas. Não importa aquilo que nós temos passado, fraqueza, tribulação, dificuldade, vontade de desistir. Jesus sabe o que é isso, porque Ele viveu na pele. Ele sabe o que é ser como nós somos. E a excelente notícia do Evangelho é saber que o nosso Salvador, um membro dessa raça humana, da descendência de Abraão, Ele foi exaltado, foi glorificado, porque venceu o pecado, e agora Ele está lá, à direita dos céus, à direita do Pai, na majestade das alturas, intercedendo por nós e nos ajudando nas nossas fraquezas. Diante dos sofrimentos da nossa existência, o autor aos Hebreus é direto, sabendo, como lemos no início, que a nossa vida, os nossos dias não são mais do que um palmo, que temos um fim que está traçado, todos nós um dia morreremos, que a nossa estrutura é frágil. O autor quer colocar para a gente: considerem o sumo sacerdote de vocês, que é misericordioso e fiel, e que é capaz de socorrer vocês em todas as suas angústias. As pessoas aí fora têm uma crítica muito pronta, e quando vem grandes tragédias, acidentes ou sofrimento de alguém que eles julgam que não poderia sofrer, falam o seguinte: onde está Deus? Se Deus existe, por que Ele não se revela, intervém para frear todo esse sofrimento? Essas pessoas não sabem o que dizem, porque o nosso Deus já veio, o nosso Deus já fez o necessário para frear os sofrimentos. Ele já invadiu o nosso mundo de forma humilde, desprezada por muitos. Ele pisou, como falamos semana passada, no nosso chão, respirou o nosso ar, bebeu da nossa água, Ele sofreu o nosso sofrimento, morreu a nossa morte, mas Ele ressuscitou e nos deu a vida que pertence a Ele. E um dia Ele vai voltar e completar, não é fazer a restauração, mas é completar uma restauração que já começou, e começou em todos aqueles que já estão no sumo sacerdote, Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, já é imediatamente nova criação. Que Jesus é poderoso de verdade, nós já sabemos. Que Ele é misericordioso também. Mas agora resta uma pergunta diante de tudo isso que foi dito. O seu coração é receptivo a essa verdade? Você confia no que foi dito? Você crê em Cristo dessa forma? Como diz a canção que nós cantamos nessa noite: Ele derramou sua vida até a morte para nos dar sua doce graça. Ele provou da ira amarga para nos fazer viver. Não saia daqui nessa noite sem confessar de forma pessoal a sua confiança em Cristo. Ninguém aqui é super-homem. Ninguém aqui tem uma capacidade superior ao outro para resistir às tentações, às lutas da vida. Nenhum que está aqui tem uma capacidade acima do outro de resistir ao pecado que nos cerca de perto. E ninguém que aqui está consegue driblar a própria fragilidade e o fato de que um dia morreremos. Mas a providência para tudo isso vem do alto e já se revelou no nosso mundo. Diante disso tudo, vamos fazer uma oração juntos, declarar a nossa confiança no Senhor, declarar que nós cremos quem é o nosso Deus. Então feche seus olhos nesse momento. Senhor, muito obrigado porque o Senhor se fez como um de nós. Muito obrigado porque o Senhor provou a morte no nosso lugar. Muito obrigado porque apesar de nós encontramos em Ti o socorro que precisamos.
para todos esses pecados que nos pesam. Enche o nosso coração de esperança nessa noite e nos faz confiar unicamente em Ti. Nos ajuda nas nossas lutas e recebe constantemente, pela Sua graça, todo o nosso louvor e gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe.